Bem, galera, como eu tinha dito, eu fiquei de passar uma revisão sobre o sistema imunológico, principalmente para o sétimo A, que não deu tempo de ir em sala finalizar o apontamento, na verdade nem começar. Mas o sétimo B, eu cheguei a concluir na quinta, então os que forem acompanhar o vídeo, a aula aqui, não precisa copiar novamente. É a mesma coisa que eu coloquei no quadro na semana passada. Então vamos lá. Não vai ser uma aula, somente eu só vou relatar alguns pontos mais importantes para relembrá-los desse assunto. Deixa eu botar aqui. Sistema. Sistema imunológico. O sistema de defesa dá no mesmo. Então, a gente sabe que o nosso sistema imunológico ele tem várias barreiras, né? Ele tem várias formas de proteção. E, a, essas barreiras, essas proteções, elas são divididas em duas partes. Que é a proteção, né? Mecanismos de defesa da forma inata e a da forma adquirida. Então, temos a forma inata, que é aquela defesa que o nosso organismo já desenvolve desde o nascimento. Defesa desenvolvida desde o nascimento. Peraí. Desde o nascimento. E aí temos várias barreiras. Temos as barreiras físicas, como nossa pele, barreiras químicas, temos a acidez do nosso estômago, barreiras biológicas, temos a lágrima, temos espirros, a febre, enfim, são diversas barreiras que nosso organismo já desenvolve desde o seu nascimento. Então, cada uma dessas barreiras é suficiente, é o ideal, né? É o suficiente para indicar que algo não está no controle. E aí, em seguida, a gente tem a forma adquirida, a forma de proteção adquirida. Como o nome diz, nosso corpo adquire com o tempo, né? Somente a produção de anticorpos também é uma delas. E as mais comuns é as vacinas. As vacinas, elas atuam... As vacinas é uma delas. E elas atuam no organismo antes da manifestação dos sintomas do agente infeccioso. Da manifestação do agente ou do antígeno do agente. Então, antes de iniciar os sintomas, a vacina ela tem esse poder de inibir. Não quer dizer que a gente vai ficar protegido 100%, mas ela vai reduzir que os sintomas sejam mais brandos. Seguindo, a gente vê as células de defesa do nosso organismo, que são divididas em dois principais grupos, que são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Tem também as plaquetas, mas as plaquetas são mais associadas ao processo de coagulação do sangue, processo de estancamento de sangramento, né, para que não haja uma hemorragia. Então, quanto mais plaquetas no nosso organismo, maior o poder de estancar um sangramento. E aí vimos as células de defesas. As células de defesa. Temos os glóbulos brancos, que são as principais.
Deixa eu pôr aqui uma cor mais forte. Os glóbulos brancos são os principais, hoje também chamados de leucócitos. Leucócitos. E aí, vimos que temos diversos tipos de leucócitos que atuam no nosso sangue. Lembrando que todas essas células sanguíneas elas são produzidas na medula óssea. Aí dos leucócitos temos os basófilos, eosinófilos, temos os monócitos, os neutrófilos e os linfócitos também, que são os principais, viu? Temos os linfócitos também. Deixa eu pôr aqui só para... Temos monócitos, basófilos, linfócitos. Inclusive os linfócitos, eles são os mais responsáveis, né? Digamos assim, o que mais atua. É o que vamos ter lá na contagem, como falei do hemograma, quando a gente faz hemograma, é onde ele vai estar constando lá a sua quantidade. Beleza? Lembra de um processo chamado de fagocitose? Então, o que é fagocitose? Fagocitose é o processo que a célula, né, os macrófagos, nos casos, eles vão agir para englobar, ou para deglutir, ou para digerir organismos invasores. Esses organismos são os antígenos. Deixa eu só, antes de eu finalizar, escrever essa parte aqui, deixa eu só finalizar para não sair aqui do... Os glóbulos vermelhos, que são chamados... que são as hemácias? Não sei se vocês lembram, mas eu falei que as hemácias são células temporárias. Elas duram cerca de 120 dias no organismo. E aí, um novo processo de produção acontece, que dura em média 7 dias. E também as hemácias, elas são células o quê? Anucleadas, ou seja, não possuem núcleos em sua estrutura. Agora sim, o fagocitose também é uma forma de defesa do organismo. Os macrófagos que realizam esse processo é realizado pelos macrófagos. Eles englobam os agentes, né, para que seja destruído, digerido e não chegue a infectar o organismo. Eles englobam os agentes infecciosos, ou também chamados de antígenos, para destruí-los. A gente viu também alguns tipos de doenças autoimunes. É o caso da lúpus. É uma doença que não tem cura, tem um paliativo, mas que são células que a própria célula de defesa acabam se auto-atacando. E aí ela se manifesta diversos sintomas, como dores, fraqueza, falta de peso, entre outros sintomas que a lúpus desencadeia aí no organismo. Lembrando que lúpus não tem nada a ver com HIV, né? Lúpus é uma doença degenerativa, uma doença autoimune. A HIV também é uma doença autoimune, porém ela é infecciosa, ou seja, a pessoa é infectada pelo vírus. Então a pessoa só vai desenvolver o HIV se for contaminada, contraída, se ela for exposta ao vírus. E outra coisa que eu que eu falei também foi dos basófilos. Deixa eu escrever aqui embaixo. Os basófilos, elas são os leucócitos, são os tipos de leucócitos mais abundantes nas células. São os leucócitos
mais abundantes e são essas células que é responsável por liberar substâncias e são responsáveis por liberar substâncias. Que substâncias são essas? Tem a heparina e a histamina. Heparina e a histamina. Tranquilo? Então, em relação a esse assunto, basicamente isso, lembrando que anticorpos é uma proteína que nosso corpo desenvolve para combater quem? Os antígenos. Beleza? Em relação ao assunto dos ecossistemas, que é na verdade dos biomas, foque mais no seu processo de relação, né? Onde é que estão distribuídas, a forma que está distribuído os ecossistemas ou os biomas no Brasil, quais são as regiões ou estados que se encontram, uma característica principal de cada um, não precisa estudar a fundo todos os seus biomas. Quem prestou atenção nas equipes ali no dia das apresentações, já dá para ter uma noção em relação a esse assunto. Outro ponto é dos órgãos do sistema imunológico, que são a tonsila, o timo, o baço e entre outros, que são órgãos que fazem parte, né, do sistema imunológico. Beleza? Fora isso, lembrando, eu comentei também sobre o SUS, que a gente falou de início de saúde, tecnologia. Aí eu dei exemplo do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que tem uma grande referência mundial e é um dos poucos sistemas que é gratuito no mundo e que atende qualquer pessoa, independente de situação financeira, religiosa, econômica, social, enfim, seja brasileiro, nato, naturalizado, seja estrangeiro, se estiver dentro do território nacional, aqui no Brasil, e precisar de atendimento médico, todos serão atendidos, independente de qualquer coisa. Tranquilo? Então, no mais, é só isso mesmo. Dê uma reforçada aí no livro, no apontamento que a gente fez durante a unidade. E boa prova a todos. Até amanhã.